Olá, sétimo ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Renê, professor de Geografia de vocês, e hoje nós vamos dar início a um novo conteúdo, que é um conteúdo do capítulo 5, chamado Urbanização e Rede Urbana, beleza? O processo de urbanização está relacionado com o crescimento das cidades. É um processo que diz respeito ao ambiente urbano. Portanto, quando eu falo em urbanização, eu estou me referindo ao conceito de urbano, é um processo que se refere ao conceito de urbano. Nós vimos anteriormente que existem outros tipos de processo que se referem a outras coisas no espaço geográfico. Por exemplo, o processo de industrialização é um processo que se refere ao conceito de indústria, certo? É o crescimento das indústrias. Assim como o processo de urbanização se refere ao crescimento do ambiente urbano, ou seja, se refere ao crescimento das cidades, a industrialização é um processo que se refere ao crescimento da indústria. Assim como a ruralização, acredito que vocês, por essa lógica, já estejam pensando no que é que significa, que é o crescimento do campo, o crescimento do meio rural, beleza? Vamos lá. Sempre que eu tenho um crescimento das cidades, ou seja, o processo de urbanização, eu tenho uma coisinha chamada êxodo rural. O que é esse êxodo rural? É a migração de pessoas do campo para a cidade. Todos os locais do mundo, esse êxodo rural aconteceu. Exemplo aqui nesta tabelinha que está no livro de vocês na página 101. Essa tabelinha diz o quê? Diz a população urbana e rural de 1950 até uma previsão de 2050. Vamos olhar a partir daqui, de 2020, contando a partir também de 1950. O que a gente tem? Nós temos duas linhas. Esta linha aqui diz a população urbana, que é essa linha aqui, roxa, e nós temos uma linha verde que diz respeito à população rural. O que é que nós conseguimos entender por essa tabela? Em 1950, que é por onde essa tabela começa, nós temos o quê? A população rural ela era maior do que a população urbana. Isso em escala mundial, viu, pessoal? Fazendo uma média aritmética de todos os países do mundo. Somente entre 2005 e 2010 é que você vai ver a mudança disso. A área urbana, né, a população urbana, ela passa a predominar. A área urbana ela passa a predominar. E a partir daqui, essa população urbana ela vai começar a crescer. Isso em relação ao mundo. Vamos imaginar agora como foi que aconteceu no Brasil. No Brasil, aqui a gente também tem essa mesma tabela, de 1950 até 2050, e no Brasil isso acontece bem antes, certo? Em 1950, nós temos, de fato, uma população urbana menor do que a população rural. A população rural, ela ainda predominava, mas no ano seguinte, a gente já vai começar a ter essa mudança. E é entre o ano de 1960 e 1970 que você vai ter essa mudança, onde a população urbana ela passa a predominar em relação à população rural. No ano de 2020, nós já temos o quê? Uma elevada população urbana, enquanto que a população rural ela tende a diminuir cada vez mais, beleza? Enquanto que, na escala mundial, essa mudança só veio ocorrer entre 2005 e 2010, no Brasil essa mudança veio ocorrendo no século XX ainda, entre 1960 e 1970, beleza? Para resumir aqui para vocês, êxodo rural significa o quê? A migração das pessoas do campo para a cidade. E em alguns locais o processo de urbanização já terminou, ou seja, as cidades elas já cresceram ao ponto de se tornarem 100% urbanas, né? Que é o caso de Singapura, Mônaco, Macau, Bermuda, as Ilhas Bermudas, beleza? E aqui nós temos uma tabelinha referente à taxa de urbanização no mundo. Reparem uma coisa, dessas cores de vermelho a verde, nós temos uma porcentagem. Vermelho a mais alta, verde a mais baixa, sendo essa cinza sem dados. Olha, reparem uma coisa, os países que têm uma taxa de urbanização de 80% a 100% estão aonde? Estados Unidos, Canadá, né, aqui países da América Central, Brasil, Argentina, Chile, certo? Alguns países aqui da Europa, alguns países aqui da África do Norte, alguns países aqui da Ásia e a Oceania. Enquanto que países, por exemplo, que têm uma taxa de urbanização baixa, se localizam aonde? Aqui pela África, né? Aqui pela Ásia, aqui pelo leste, o sudeste asiático, certo? Ou seja, no mundo, nós ainda temos países com altas taxas de
ruralização, enquanto que também temos altas taxas de urbanização, sendo esses países aqui em vermelho, que é o caso do Brasil. Nesta tabela, nós estamos falando de uma taxa de urbanização de uma escala mundial. Vamos focar agora de como é que está essa relação no Brasil, certo? Primeiro, a urbanização do Brasil, ela só acelerou com o processo de industrialização, ou seja, foi com o crescimento da urbanização, quer dizer, o crescimento da urbanização ele só se deu a partir do momento que cresceu também a industrialização. Portanto, a urbanização ela está para a industrialização, assim como a industrialização está para a urbanização. É um processo. Esse processo ele é cíclico. Para existir a urbanização, precisa existir a industrialização. Beleza? E essa industrialização, pessoal, do Brasil, ela é tardia. Ela começou a partir do século XX, enquanto que países europeus já tinham uma urbanização como, por exemplo, a Revolução Industrial. Mas por que aqui no Brasil essa urbanização ela só veio a partir do século XX, ela só veio a acelerar a partir do século XX? Porque a gente tem um processo chamado de industrialização tardia, enquanto que alguns outros países, principalmente países da Europa, já estavam tendo uma industrialização bem forte no século XVIII, né? Século XIX, aqui no Brasil essa industrialização só veio começar a partir do século XX, né? Isso por quê? Porque a gente pautava a nossa economia muito em economia primária, em economia básica, né? Uma economia de exportação, seja ela de cana-de-açúcar, mineração, café, né? A primeira, antes de tudo, o pau-brasil, certo, pessoal? Então, a característica principal da urbanização do Brasil é que ela é uma urbanização que só veio começar a partir do século XX, justamente por conta da industrialização. Isso diz respeito a esse ciclo aqui, ó, que a urbanização ela está diretamente relacionada ao processo de industrialização. Para se ter um ambiente urbano, uma cidade grande, bem desenvolvida, precisa, antes de tudo, ter um processo de industrialização bem equilibrado. Beleza? E aqui, mais uma vez, ó, nós temos esse equilíbrio entre a população urbana e a população rural. Em 1920, nós tínhamos 16% da população ela era urbana, enquanto que predominava a população rural, sendo 84% dessa população sendo rural. Mas, a partir de 1970, nós já conseguimos ver uma mudança. 56% da população ela é urbana, enquanto que 44% ela é rural. Hoje em dia, ó, nós temos 86% da população sendo urbana e 14% da população sendo rural. Ou seja, o que predomina é a população urbana. A maioria das cidades brasileiras predomina uma população urbana. Beleza? As cidades, pessoal, elas têm umas características bem específicas que se distinguem muito de uma área chamada uma área do campo, né? Por isso que há essa diferença entre cidade e campo. O campo ele tem características específicas que nós vamos ver no próximo capítulo, enquanto que as cidades ela tem características bem específicas que por isso se dá o nome de cidade, certo? Uma dessas características é o terreno, chamado sítio urbano. Por isso que quando vocês escutarem essa palavra sítio urbano, lembrem sempre do terreno da cidade, que sítio urbano significa o terreno sobre o qual a cidade ela se constrói, ela está inserida, beleza? Portanto, sítio urbano significa o terreno das cidades com suas características de relevo. Além das suas características físicas, nós temos as características sociais dentro dessas características de relevo. Como assim? Vamos analisar aqui, por exemplo, esse sítio urbano. Ó. É de uma cidade. Aqui nós temos o sítio urbano, bem específico, ó, você consegue ver bem na paisagem, enquanto que ao redor desse sítio urbano nós temos um ambiente rural. Aqui, essa fotografia toda, nós vemos um espaço geográfico. Dentro desse espaço geográfico, nós temos um sítio urbano e um ambiente rural. O sítio urbano ele está predominando por essas cores, né? A gente já percebe que tem construções, casas, prédios, possivelmente fábricas, né? Aqui, ó. Enquanto que ao redor a gente tem uma área verde, que significa o lado rural, né? O campo que está ao redor dessa cidade. Lembra que eu falei anteriormente de que as características sociais elas estão inseridas dentro da característica física do relevo, que é o caso aqui do Rio de Janeiro. Ó. O sítio urbano do Rio de Janeiro é todo isso, sendo que no sítio urbano a gente tem, por exemplo, a planície, né, que é onde fica aqui esses prédios, essas áreas mais rebaixadas do relevo,
mas isso não impediu da população ela adentrar em ambientes mais altos, ó, que é o caso dos morros, que está a população mais pobre do Rio de Janeiro, né, as favelas do Rio de Janeiro. Ela está em ambientes que estão em características físicas dos relevos, né, que são esses morros do Rio de Janeiro. Além disso, nós temos outra característica chamada situação da cidade. O que é a situação da cidade? Quando eu falo em situação da cidade, eu estou me referindo à localização da cidade. Em que sentido? Ela tem dois sentidos, a localização absoluta e a localização relativa. Exemplo, quando eu falo em localização absoluta, eu estou falando da localização geográfica, a localização cartográfica da cidade. Por exemplo, a cidade de Fortaleza, a localização dela está onde? Está dentro do estado do Ceará, o estado do Ceará está dentro do Nordeste, o Nordeste está dentro do estado do território brasileiro, beleza? Isso é a localização absoluta. Essa localização absoluta ela não muda, ela vai estar sempre aqui. Fortaleza, por exemplo, ela está aqui, ó. Ela é a capital, ela está entre outras cidades, que faz parte de uma região metropolitana, mas ela não muda. Ela está aqui, a localização física é essa. Então, quando eu falo em localização absoluta, eu estou me referindo à localização geográfica de Fortaleza. Ela está onde? Ela está no Ceará, no Nordeste do Brasil, beleza? Quando eu falo em localização relativa, é uma localização que vai pegar diversos outros aspectos. Como assim? Fortaleza. Fortaleza está dentro do estado do Ceará, assim como, por exemplo, a cidade de Quixeramobim. Mas por que Fortaleza se destaca mais? Porque aqui a gente tem uma economia maior, por conta da presença de indústrias, comércio, a população aqui ela é maior. Ou seja, a localização relativa ela é uma localização que ela desempenha outros processos. No caso, por exemplo, Fortaleza, ela é uma cidade metropolitana, ela influencia outras cidades, é uma cidade que influencia, inclusive, ambientes exteriores, né, que a gente tem uma exportação muito grande, né, uma área mais próxima de Portugal, da Europa, beleza? São Paulo, por exemplo, é a maior cidade do Brasil, no sentido econômico, onde desenvolve um processo de influência em todo o território nacional, beleza? Enquanto que a localização absoluta se refere a essa localização mais física, né, do território, a localização relativa é uma localização que envolve diversos outros processos, seja processos físicos, processos econômicos, processos populacionais, processos comerciais, beleza? E outra característica, pessoal, é a função da cidade. Cada cidade ela tem uma função específica, e essa função ela está relacionada como foi a maneira de que ela cresceu, de que ela começou. Como assim? Nós temos, por exemplo, diversas funções das cidades aqui, ó. Esta tabelinha também está no livro de vocês na página... Deixa eu dar aqui uma olhadinha. Na página 106, certo? Portanto, a função da cidade é a atividade principal de uma cidade. É a razão pela qual ela se expandiu. Como assim? Nós temos, por exemplo, a função político-administrativa, que é o quê? Administrar um território. Ocorre quando a cidade ela depende basicamente de sediar órgãos públicos, principalmente governos, como é o caso de Brasília e Washington. Brasília ela foi construída para ter aquilo, né? Para sediar órgãos públicos, certo? Enquanto que a gente tem, por exemplo, cidades industriais, que elas cresceram por conta da indústria, né? Como é o caso de São Bernardo do Campo. Nós temos cidades que se construíram por conta do comércio, como é o caso de Uberlândia. Nós temos cidades que servem como forma... a importância delas se dá por conta do porto, né? Elas servem como forma de exportação, como é o caso de Santos, São Luís do Maranhão. Nós temos cidades que são extremamente turísticas, que tiram a economia dela por conta do turismo, como é o caso Búzios, né, no Rio de Janeiro, Guarujá, que é o litoral paulista. Nós temos também cidades religiosas, que dependem do turismo para a sobrevivência das pessoas, como é o caso de Israel, né, em Jerusalém, Juazeiro do Norte, aqui no Ceará. Nós temos também militar e universitária. Lembrando que uma cidade ela não precisa ter somente uma função, beleza? Aqui são exemplos de cidades que predominam essa função aqui principal. Mas, por exemplo, se eu for pensar na cidade de Fortaleza, a cidade de Fortaleza ela tem uma função industrial, ela tem a função comercial, ela tem uma função portuária também, ela tem uma função turística, religiosa, acredito que não, militar não, e universitária. Tem grandes universidades aqui, mas não é uma cidade onde as pessoas procuram por conta para se estudar, né?
Outra característica muito importante da cidade é em relação aos centros. Toda cidade ela tem um centro, pessoal. E quando eu falo em centro de uma cidade, eu não estou me referindo ao centro, ao meio de uma cidade. Eu estou me referindo ao centro comercial. Como assim? Se eu fosse... Aqui é a cidade de Fortaleza, beleza? Se eu fosse dizer que o centro de Fortaleza é isto aqui, eu estou me referindo que o centro, o meio de Fortaleza é isso. Mas a gente sabe que o centro, o bairro centro de Fortaleza não é esse. O bairro centro de Fortaleza é aqui, ó, que não está no centro, né? Está no litoral. Mas por quê? Porque foi aqui onde a cidade começou, é aqui que tem os grandes comércios, né? É aqui que todos os ônibus dos terminais de Fortaleza vão para cá. Por quê? Porque aqui tem uma influência muito grande, enquanto que aqui é apenas o meio. Aqui a gente tem bairros como Aeroporto, Parangaba, Montese, Serrinha, beleza? Mas o centro da cidade, ele não necessariamente é no meio, certo? Existem centros que são no meio, sim, mas na grande maioria das vezes isso não acontece, como é o caso de Fortaleza, que o centro está no litoral. Então, quando vocês virem a palavra centro da cidade, não significa o meio da cidade, mas sim a área mais comercial da cidade, beleza? E outra característica também é que a cidade ela pode crescer de duas formas. Como assim? Ela pode crescer na vertical, que significa o quê? O crescimento neste sentido, crescimento vertical, um crescimento para cima, beleza? Como, por exemplo, eu posso dar para vocês uma cidade onde tem um crescimento muito grande de prédios, certo? E ela também pode crescer horizontal. Esse crescimento horizontal, ele acontece para os lados. Geralmente, quando eu tenho uma cidade que tem um crescimento horizontal, eu tenho a expansão da cidade, uma cidade grande, né? Como é o caso de Fortaleza. E esta cidade também ela tem características bem específicas, que é o caso de criação de periferias. Como assim? Enquanto que aqui pelo centro, por essa área aqui mais nobre da cidade, estão as pessoas mais ricas, nas periferias, no caso das bordas da cidade, estão as pessoas mais pobres, né? Como é o caso desta região aqui, ó. A periferia de Fortaleza, né? As bordas de Fortaleza apresentam paisagens bem próximas a essas aqui, ó, que são o quê? Pessoas pobres, né? Pessoas mais carentes. Enquanto que este lado da cidade apresenta características bem mais como rica, né? Uma cidade mais rica, uma cidade mais limpa, onde eu tenho uma riqueza maior. Portanto, isso predomina uma cidade desigual, né, e contraditória, onde apresenta características que nós vamos ver em outras aulas, beleza? Pessoal, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo.